Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, nós vemos Jesus Cristo voltando à sua terra natal. Ali vai entrar na sinagoga e vai ler a profecia do profeta Isaías, essa profecia que se cumpre nele mesmo. Por isso que, antes de falar da profecia, na primeira parte do Evangelho, nós vemos algo muito interessante. O evangelista relata que Jesus, ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Esse elogio ele não vem pela vaidade, mas vem pelo reconhecimento daquilo que é a obra de Deus acontecendo através do seu Filho. Por isso que nós vemos essa realidade primeira no Sagrado Evangelho, porque quando nós vivemos na presença de Deus, essa presença de Deus, ela vai se expandindo, ela vai fazendo crescer, e o nosso testemunho, ele se torna um sinal para as pessoas. E assim, essa palavra que é anunciada através da nossa boca, através da nossa vida, ela toma uma verdadeira autoridade, porque não é uma autoridade nossa, mas uma autoridade do próprio Deus. Por isso que nós vemos depois que o evangelista traz essas pequenas necessidades para a nossa vida, que é a vivência da palavra, que é sim, permitir com que a obra de Deus aconteça diante da nossa vida. Nós temos ali Jesus entrando na sinagoga. Vão dar para ele a leitura do profeta Isaías, e ele vai ler aquilo que são os sinais messiânicos. E o texto diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso significa que é o Espírito que nos conduz, que nos guia. É Ele que vai nos direcionando no verdadeiro caminho, porque Ele está sobre nós. Ele está para nos guiar, para nos reger, para nos conduzir aquilo que é próprio da nossa natureza e aquilo que é a vontade de Deus. Depois vai dizer: porque Ele me consagrou com a unção. Ou seja, essa consagração, ela é justamente obra do Espírito Santo, porque no batismo nós somos mergulhados na obra do Espírito. Nós somos mergulhados nesses mistérios divinos do próprio Deus. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado para que a gente possa permitir com que a obra de Deus aconteça através de nós, porque o Espírito já está sobre nós, mas nós precisamos dar valor
a essa consagração que todos nós recebemos pelo batismo. Depois, o texto sagrado vai dizer: para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Veja que aqui nós temos algo também muito interessante. Pregar a boa nova aos pobres significa o quê? Os pobres aqui é o símbolo daqueles que não têm nada para a sua vida. Ou seja, são apegados em todas essas coisas. Por isso que quando nós trilhamos um caminho de desapego, nós nos tornamos mais livres para anunciar a boa nova do reino de Deus. Nós nos tornamos mais capazes de testemunhar essa vivência do Evangelho. Depois nós temos ainda uma outra realidade, que é a libertação dos cativos. Aqui nós vemos essa libertação que tem a ver com as desordens interiores que todos nós temos. Por isso que precisamos ir aprendendo, a construir a nossa casa sem afastar aquelas pessoas que são essenciais para cada um de nós. Por isso que também o texto sagrado do profeta Isaías vai falar sobre recuperação da vista aos cegos, porque o cego aqui não é só aquele que tem uma debilidade no seu aparelho visual, mas o cego é aquele que não consegue contemplar a verdade, que não consegue contemplar o próprio Cristo. Por isso que aqui nós temos que ter esse cuidado para que nós possamos nos permitir ser curados da nossa cegueira. Depois o texto sagrado vai dizer para proclamar um ano da graça do Senhor, ou seja, o ano da graça significa que é um ano que muitas coisas irão acontecer. Um ano onde Deus realmente quer se manifestar em meio ao seu povo. Por isso que esse ano da graça é uma vida nova ao qual nós aderimos, para que essa vida nova em nós seja transmitida, seja replicada na vida dos nossos irmãos. Por isso que a liturgia de hoje nos chama a atenção sobre essa missão profética do Messias, essa epifania profética que tem a ver com ser movido pelo Espírito Santo, que tem a ver com a consagração que nós recebemos, que tem a ver com o anúncio da Boa Nova aos pobres e, é claro, a proclamação do Ano da Graça. Esse Ano da Graça, ele realmente precisa acontecer na nossa vida, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter verdadeiros propósitos com Deus, porque sem um verdadeiro propósito com Deus, nós estaremos construindo coisas que depois a tendência é demolir. Por isso que precisamos ter esse grande cuidado com o nosso percurso, a nossa caminhada, com a nossa trajetória sobre essa terra, porque todos nós precisamos dar testemunho. Todos nós somos um sinal de Cristo para o mundo. E somente assim nós conseguiremos corresponder o chamado de Deus para a nossa vida e viver numa extensão de vida, a vida profética de Jesus Cristo em plenitude. Essa vida profética que todos nós somos chamados também a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.